Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Deus. É Ele digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Foi Ele que fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Te damos graças, Pai. Que privilégio. 30 anos depois, estar vendo e vivendo uma realidade que só o Senhor mesmo sabia naquele pequeno começo. Que privilégio de ter sido inserido nesta visão, Senhor. Nós te louvamos e te reconhecemos e queremos te servir agora na maturidade. Que o Senhor possa ter de nós a plenitude da consagração para o cumprimento de todo o teu propósito, Pai. Não vivemos para nós mesmos. A vida que agora vivemos na carne, vivemos comprometidos. Vivemos para os teus planos e propósitos. Não temos medo, temos confiança. Hoje, adultos, podemos prosseguir. Conta com a gente. Somos a sua igreja. Te damos graças. Faz uso desse momento, Senhor, para influenciar novas gerações para o cumprimento desse propósito tão glorioso sobre toda a terra. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a tua visão de igreja e nós nos deixamos levar para o que é perfeito. Aleluia. Te damos graças no nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Primeiro sobre o livro. Que alegria, fiquei muito honrado, pastor Tiago. Fico feliz pela sensibilidade que você teve de querer associar nesses 30 anos essa que foi também um presente para mim, esse reconhecimento, né, dessa área que eu reconheço verdadeiramente é uma unção dada por Deus, porque eu vejo a inspiração de Deus nisto. Se você adquirir, você vai receber, só se não quiser, né? Está facultado a você, mas não é algo humano, sei que é de Deus. Se é por inspiração, tem um propósito de edificar. Quando me perguntava sobre como vêm esses exemplos, eu dizia, né, que normalmente Deus me dá primeiro o sentimento da mensagem e depois Ele traz exemplos para a mensagem e por último os textos da mensagem. Então a inspiração desses exemplos é de Deus, amém? Então obrigado pastor Perilo, a Juliana, a todos os que trabalharam fazendo essa extração e fazendo uma produção tão maravilhosa. Eu e minha família fica muito honrada por isso. Uma salva de palmas para toda essa equipe. Aleluia. Glória a Deus. Sobre o aniversário da igreja e esse momento que vamos estar iniciando essa parte, depois o apóstolo Guto vai estar ministrando no seu momento. Mas o que dizer de poder vivenciar esses 30 anos desse presente de Deus que foi essa visão que inicialmente parecia para Campina Grande, mas que Deus tinha algo tão poderoso que um tempo, mais alguns anos, o Senhor falou todo o Nordeste. E alguns anos depois, Deus foi dando o aperfeiçoamento ou a revelação mais perfeita da visão para todo o Brasil. E por último, o Senhor falou todo o mundo. Se tem acontecido, irmãos, nesses estágios,
e a fidelidade de Deus estar lá, eu não tenho dúvida desse propósito do coração de Deus se cumprindo de uma forma satisfatória. O verbo da vida vai para todas as nações, ser uma bênção da parte de Deus. Nós não somos a única denominação, a gente sabe disso, a gente celebra o corpo de Cristo, aonde quer que tenha um filho de Deus, é nosso irmão, e nós oramos para a sua edificação, não estamos competindo, mas nós entendemos que Deus nos entregou um legado, uma visão, e eu te digo, só o diabo não gosta de celebração. Eu te advirto sobre isso. Se você tem uma resistência à celebração, eu vou te dizer, só o diabo não gosta, porque invejoso não gosta de ver o sucesso de ninguém, e ele não gosta de ver, mas Deus gosta. Deus é um Deus contador de histórias. Deus mandava registrar. Se naqueles dias tivesse a tecnologia que tem hoje, Deus ia dizer, no Mar Vermelho, tira uma selfie. Mas quando não tinha selfie, ele disse, leva algumas pedras para vocês contar a história. E vocês vão dizer, essas pedras aqui foi tirado do meio. Amém? Porque Deus com mão forte agiu em nosso favor. Deus é um contador de histórias. Amém? E essa é a história da nossa igreja. Eu vejo e respeito demais as denominações celebrando a visão de Deus, né? Tive o privilégio e tenho a gratidão de fazer até essa memória aqui. Os meus primeiros 6 anos de vida cristã, eu participei da igreja Assembleia de Deus. E lá a gente celebrava os líderes, Daniel Berg e Gunnar Winger. Foram eles que receberam essa visão de vir para o Brasil e trazer esse entendimento do Pentecoste. E celebramos isso, né? Honramos isso. Então, por que não honrar o pastor Bandjen também na nossa igreja e no nosso ministério, reconhecendo eles como sendo as pessoas idôneas que Deus encontrou sensível para acolher aquela semente, como Maria, né? Como vai ser isso? Vá para o Brasil e ensina o meu povo e liberte-os. Parece grande demais, mas eles tiveram a simplicidade de dizer, eis aqui os servos do Senhor, cumpra-se na gente segundo a tua palavra. E vieram, olha no que deu. Pastor Bando não está aqui hoje, mas Mama Jenny está. E a gente honra Mama Jenny. E como é feliz para a gente. 30 anos depois a senhora está aqui com essa marca, né, de alguém que ousou ser fiel a Deus e poder ver o fruto do penoso trabalho que foram aqueles primeiros dias. Quando eu assumi essa igreja, pelas contas, eu acho que dá 8 anos depois da sua fundação. Então, muito trabalho já tinha sido feito. Foi fácil, né, pegar a igreja já estabelecida, já com credibilidade, já com um funcionamento. Mas para eles que iniciaram, descrédito, né? E tive o privilégio de fazer parte daquele primeiro culto, apesar de não ser da igreja, mas Deus me ligou a essa visão no ano de 90. No final de 90, eu estava sendo apresentado àquela pequena reunião lá na Escola Criança do Brasil. Cheguei lá e ali foi a resposta de Deus às minhas necessidades. Eu não sei se você tem conhecimento, mas de 90, 91, esses anos, houve um clamor muito forte aqui na cidade de Campina Grande. Eu acho que Maneco lembra, havia vigílias, não de uma denominação, mas o corpo de Cristo, pessoas de várias congregações, entendia, está faltando uma coisa, não está bom da forma que está. E a gente começava a fazer vigílias com esse propósito. Deus traz uma solução para a tua igreja,
traz uma resposta para a tua igreja. E foi no meio desse clamor que eu fui apresentado a essa simples reunião numa sala de aula de uma escola infantil. E lá Deus indicou como a resposta para aquela busca. E tem se provado, 30 anos depois, que esta visão fortaleceu a igreja brasileira, despertando para tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. É animador ser crente nos dias de hoje, amém? É empolgante ser crente. Ser crente obtém resultados. Somos abençoados. E Deus pôde restaurar isso através desta visão. E para isso nós temos a biografia. Essa é a nossa história, amém? Se você ainda não tem, adquira. Se você faz parte desse ministério, queira mesmo conhecer de onde as pedras foram tiradas. Amém? Porque agora a gente tem sinais, evidências de algo poderoso. E me deu vontade de fazer duas coisas aqui. Primeiro, quem estava aqui naquele primeiro culto? Vamos matar a saudade agora. Quem estava naquele primeiro culto em janeiro de 92? Não é isso, Guto? Quem estava lá? Fica em pé, só para a gente ver aqui, Ruiz. Olha, glória a Deus, que benção. Aleluia. Aleluia, que maravilha. Uma salva de palmas para essas pessoas. Aleluia. 30 anos atrás. Obrigado. Agora, eu queria conhecer outro grupo. Quem está aqui de 30 anos para baixo, que foi coberto na totalidade desse tempo de atuação? Quem está aqui? Deixei muita gente de fora, né? De 30 anos para baixo. Fica em pé. Quem tem menos de 30 anos aqui? Aleluia. Hoje quase ninguém, uma igreja de velhinhos. De 30 anos abaixo. Se você tem 30, 29, 28, 27. Idade, gente, idade, cuidado. Vocês estão tirando proveito aí, mas as câmeras pegaram essa. Amém? 30 anos para baixo. Essa geração que esteve debaixo dessa ministração, a gente tem muitas expectativas nessa geração. Foram alcançados e influenciados por uma verdade poderosa que vai servir bem aos propósitos de Deus para esses últimos dias. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu tenho essa expectativa de Deus santificando e nos levando para essa condição, que será possível realizar a obra de Deus de forma gloriosa. Nós não amamos o mundo, nem o que há no mundo. Diga, eu não amo o mundo. Eu amo o Pai. Eu amo a sua vontade. E nós nos consagramos ao seu propósito. Você está comigo? Queria ler um texto que veio ao meu coração quando pensava sobre ministrar. Salmos 115, versículo 1. Eu acredito que deve ser a fala de cada um de nós nesta noite de lembranças. Aleluia. Diz o texto, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Diga, não a nós. E o salmista que quis fortalecer segunda vez, não a nós, mas a ti, Senhor, dá a glória, em reconhecimento da tua fidelidade. Temos feito um excelente trabalho. Deus tem usado homens simples. Posso afirmar, pastor Band Gen, pessoas simples, um caminhoneiro,
não tinha tantas qualificações como ele mesmo dizia, mas com um chamado tão poderoso que o seu legado está tocando nações, simplesmente porque teve ousadia de acolher o que Deus dividiu para ele, o chamado, a vocação. Ele foi forte, ele não se deixou enganar, dizendo: quem é você? Você é incapaz, você não pode, você já falhou muito. Não. Ele foi ousado e acolheu com mansidão aquela instrução. E na biografia você vai ver fatos da história, quando eles chegaram lá no Paraná, Campo Mourão, certamente bem retraídos, sem saber nem por onde começar, dependendo do favor da agência para alojá-los, para dividir algumas tarefas. As tarefas do pastor Band, inicialmente, dirigir o ônibus, fazer alguns serviços, não era o pregador, não era o apóstolo, mas ele teve ousadia de acolher aquela instrução: vá para o Brasil e ensina o meu povo. E portas foram sendo abertas. E 30 anos depois, contando de Campina Grande, você está vendo isso aqui. O que será de você daqui a 30 anos? Qual vai ser a sua biografia daqui a 30 anos? Talvez você diga: eu posso ter uma biografia? Sim. Deus não chamou ninguém para o fracasso. Por Deus, todos têm sucesso. Ele não só quer, como ensina a ter sucesso. Ter sucesso é divino, é de Deus, faz parte dos propósitos. Nascer, crescer e frutificar. Não é morrer, não. No plano de Deus, nascer, crescer e frutificar. Ser próspero, bem-sucedido. Deus trabalha ensinando para nos levar ao sucesso. Me veio essa percepção. A Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Presta atenção. Percebe que já existe um muito programado para você, só aguardando a tua fidelidade? Dentro dos planos de Deus, o teu muito já está calculado, já está estabelecido. Deus só está aguardando a tua fidelidade para te credenciar no muito que Ele idealiza para você. Deus tem muito para você. Diga: Deus tem muito para mim. Aleluia. Deus tem muito para você. Quero te ajudar com alguns conselhos nesses últimos minutos aqui. Falei que Deus planeja sucesso, mas Ele dá instruções como: considera, atenta, presta atenção, acolhe as minhas instruções para você ter o cuidado de fazer tudo como está prescrito. É mais ou menos quando alguém compartilha uma receita e ela sabe, se não seguir direito o que está prescrito, não dá certo. Pode até ter os mesmos ingredientes, mas de um ingrediente para outro tem tempo. O que vem primeiro, o que vem depois. Isso diz o sucesso de uma receita. É por isso que Deus diz: olha, presta atenção para você fazer conforme o que está prescrito. Como essa atenção será apresentada? Medita, pensa de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto. A expectativa que Deus tem que a gente dê atenção para a sua palavra
seria semelhante, como se você estivesse numa região, numa ilha, ilhado, e alguém tivesse deixado você lá com um smartphone. E lá você tinha a responsabilidade. Era por esse smartphone que as comunicações, as instruções, era de lá que você tinha as respostas, a assistência. Mas alguém ia dizer, olha, cuidado, se mantenha online e a bateria carregada. Eu te digo, quem ia desprezar esse aparelho? Eu vou te dizer, o aparelho mais importante naquela ilha, para você, seria esse smartphone. Eu acredito, pelo menos uma vez, de manhã e à noite, se não fosse o tempo todo, você está olhando. Disseram alguma coisa? Mandaram alguma coisa? Falaram alguma coisa? Porque disso depende as tuas instruções, a tua vida, o teu bem-estar. Melhor do que um smartphone. Deus nos deu a palavra com a expectativa, presta atenção nela. Fica atento a ela, é dela que vai vir as respostas, as instruções que vai te levar para o sucesso. Você já sabe, Deus tem sucesso para você. Deus já pensou muito para você. Agora, queria que você fosse em Ageu, eu queria só deixar essa fala aqui. Versículo 2, isso tem me chamado a atenção, e por onde eu tenho passado, eu tenho falado, e como me colocando na posição de um irmão mais velho, eu quero te dar essa dica aqui. Assim fala o Senhor, versículo 2, dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus observa essa atitude. Deus faz essa leitura no coração das pessoas. Que leitura? O povo está dizendo, ainda não veio o tempo de me envolver. Fica comigo. Tem pessoas se auto-administrando no seu envolvimento com Deus, com o chamado, porque Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi e vos designei. Tem um desígnio para você, meu amado. Quem te escolheu te alistou. Tem um equipamento esperando você. Não fomos chamados apenas para fazer parte de um grupão e ser um número nas secretarias da igreja do número de membros. Não são indivíduos com digitais espirituais reconhecidas por Deus, com nome, com endereço. E que você não precisa de um título nos 5 dons ministeriais para ser conhecido por Deus e requisitado por Deus. Quando Deus precisava encaminhar Paulo, ele não tinha um apóstolo na lista, ele tinha Ananias, que não carrega nenhum título. Mas Deus sabia o nome e o endereço de Ananias. Ao ponto de usar aquele homem poderoso, corajoso. Se aquele homem não fez mais nada na vida, ter a coragem de enfrentar Paulo, que depois é um apóstolo que a gente gostaria de ser membro de uma das igrejas dele, mas quando ele era fanático, perseguidor da igreja, ninguém queria chegar nem perto. E Ananias disse, Senhor, eu tenho conhecimento que esse homem persegue a igreja. E o Senhor disse, mas vai, porque ele precisa ser informado, ele precisa ser encaminhado, ele é precioso e tem muito que ele vai fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa, Deus confiava tanto em Ananias, que antes mesmo do sim de Ananias, ele já tinha dito para Paulo, vai que eu vou te enviar.
Ele já comunicou o agente. Então, você tem nome e endereço para Deus. Diga, eu tenho nome e endereço para Deus. Aleluia. Então aqui esse povo diz, ainda não veio o tempo de me envolver. Aí Deus diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas bem acabadas, enquanto a minha permanece em ruína? Eu não queria que você pensasse sobre construção, não. Eu queria que você pensasse sobre o corpo de Cristo. Você acha que todas as áreas do corpo de Cristo estão preenchidas de forma satisfatória? Você acha que quando Deus precisa de alguém para socorrer um necessitado, tem uma lista de nomes disponíveis, consagrados, eis-me aqui, me envia? Quando Deus pensa em alguém para levantar recursos financeiros, para promover uma visão, você acha que Deus tem essas pessoas disponíveis? Quando Deus precisa de alcançar um povo, uma igreja, cidades que estão clamando, mande alguém para aqui. Você acha que Deus tem essas pessoas disponíveis? O que dizer das áreas do ministério de socorros na igreja? Pessoas com o talento na música. Você acha que Deus tem essas pessoas disponíveis? Porque muitos têm concluído, ainda não é tempo de me envolver. E elas pensam que são donas da agenda delas. E Deus pergunta, é tempo de vocês se envolverem nas coisas de vocês e acabá-las bem direitinho? Então tem pessoas que dizem, eu não me envolvo por causa da minha empresa. Eu não me envolvo por causa da minha universidade. Eu não me envolvo por causa da minha família. Eu não me envolvo por causa dos meus projetos. E fica dono da agenda, adiando o envolvimento. Ainda não é tempo de me envolver. Tem outros que dizem, eu nem quero me envolver. Eu quero participar da igreja, mas sem envolvimento. Eu vou te dizer, irmão, se você não está ligado a nenhuma igreja, e você celebra a individualidade, você está enganado. Porque Deus nos organizou em grupos. E Deus deu liderança. A Bíblia chama vossos guias. Deus tem um guia para você. Tem alguém que Deus deu uma visão. E através dessa visão, Deus inseriu você nesse projeto. Com a ideia de te abençoar. Não de tirar de você, mas de te alargar. Então, na continuidade, o texto diz assim, ora, assim diz o Senhor, vocês têm semeado muito e colhido pouco, come, mas não se farta, bebe, mas não sacia, se cobre, mas não dá para cobrir tudo. Por quê? Então, pessoas dizem e pensam que é a consequência do tempo, como está lá, difícil, e o que tu ganha? Rapaz, é como colocar num saco furado. É colocando em cima e saindo embaixo. E todo mundo pensa que isso é o normal. Hoje eu venho te dizer, isso não é normal, isso é consequência. Consequência de quê? De alguém que se acha no direito de adiar o envolvimento. Quem está adiando o envolvimento um dia, hoje não, esse tempo não, esse ano não. Deus está dizendo, trabalha muito e ganha pouco. Come e não se farta, e o que junta, junta em saco furado. Porque Deus tem ideia que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não fique adiando o teu envolvimento, finalizo com isso. Se você faz parte desse ministério, a visão principal desse ministério é ensino. E para isso está suas escolas, Rema, escola de ministros, escola de missões. E pessoas ainda estão debaixo desse engano. Ainda não é tempo de fazer o Rema. Ainda não é tempo de fazer a escola. Acaso é tempo de acabar as outras coisas?
Vamos permitir que a bênção que o Senhor tem para manifestar nesses próximos 30 anos encontre pouso na fidelidade, na consagração. Eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti nós reconhecemos a tua fidelidade. Prioridade. Estou eu aqui, quero finalizar. Queria que Janaína viesse aqui e meus filhos. Aleluia. Finalizar testemunhando. Cheguei no Verbo da Vida há 30 anos atrás. Um jovem magro, feio, amém? E muito simplista. Lembro que uma das primeiras ações de Laodiceia, quando eu fui licenciado, foi: esse menino precisa de roupa. Me levou num alfaiate. Mamãe, se você está, Laodiceia, se você está ouvindo, quero te honrar nisso aqui, lembrando de você nesses 30 anos. Você e sua família sempre foi um refrigério para essa igreja. Então foi assim que eu cheguei. Olha como eu estou hoje. Mulher bonita, abençoada, filhos ungidos. Isso é minha família no ministério. Obrigado, filhinha. Meu filho, você muito me honra. Fico feliz demais. Alguns dizem que você ministra parecido comigo. Isso me deixa muito honrado. Minha nora, que está me prometendo netos. E minhas filhas lindas, ungidas e abençoadas. Obrigado, Deus abençoe. Amém.